Gravação iniciada. Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar a nossa sessão de julgamento do dia 6 de outubro de 2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Nós temos aqui para a pauta da tarde uma sustentação oral do item 295, transporte, deve ser transporte, terraplanagem, participação, Rubão Limitada, de relatoria da doutora Fernanda. É Tainá, né? Tainá? Sim, doutora. Pode convocar o patrono para entrar na sala? Tá ok, parei a convocação. Obrigada. Item 295 da pauta, doutor Ricardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Ok, obrigada. Alô? Oi, doutor Ricardo? Isso. O senhor pode habilitar o vídeo, Peraí. que está desabilitado para a gente. Isso. Pronto. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir para que todos entrem para gerenciar a qualidade do vídeo, nesses 3 pontinhos do lado direito. No segundo item, que é gerenciar a qualidade, a gente vai colocar em baixa resolução. Ok. A sistemática aqui é a seguinte: a gente vai iniciar a relatoria do processo, é o item 295, né? Transporte, terraplanagem, participações Rubão, de relatoria da doutora Fernanda Melo Leal. Ela vai iniciar a leitura do relatório, em seguida o senhor fará a sustentação oral de 15 minutos, e depois ela vai fazer a leitura do voto. Ok. Correto? Aí eu vou pedir para que todos coloquem o microfone desligado e somente a doutora Fernanda com a palavra. Boa tarde a todos. Bom, o presente caso se refere a auto de infração de contribuições devidas à Seguridade Social, parte terceiros, sobre a parcela in natura ou salário indireto de alimentação constantes do livro diário, contas tais nas competências de 1 de 2004 a 12 de 2004. O montante do crédito para a Seguridade Social é de 140.358. Os lançamentos foram efetuados com base em folhas de pagamento, livro diário e razão e declaração de imposto de renda, DPJ. A empresa recebeu auto de infração, apresentou defesa tempestiva, alegando em síntese que, no livro diário e razão, através da conta contábil de despesas operacionais, denominada lanches e refeições, cujos códigos contábeis eram tais, registrava-se notas fiscais de despesas por reembolsos aos motoristas, carreteiros e truck, funcionários da empresa que viajavam a serviço durante o mês e que almoçavam em bares e restaurantes em diversas cidades para onde se deslocam. A empresa não se utilizou de dedução de qualquer benefício para a redução de impostos e contribuições, como previsto em lei, de acordo com a DIPJ. Tendo em vista as considerações feitas, necessário a definição de salário in natura para demonstrar a insubsistência do lançamento, de acordo com o contribuinte. O agente fiscalizador segue sustentando, jamais poderia confundir ou classificar as despesas de lanches e refeições como salário in natura, inexistindo qualquer semelhança com o fornecimento de refeições. Toda documentação pertinente que comprova o alegado teria sido já fornecida, portanto, ele requer a nulidade do auto de infração. A DRJ São Paulo, na sequência da análise dos documentos acostados aos autos, manifestou seu entendimento também em síntese, no sentido de que, preliminarmente,
né, traz o conceito de salário-contribuição para empregado, trabalhador avulso, como sendo aquela remuneração aferida em uma e mais empresas, assim entendida como a totalidade de rendimentos pagos devidos ou acreditados a qualquer título durante um mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, ganhos habituais sob forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço, nos termos da lei ou contrato, ainda convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. No presente caso, o fato do lançamento denominar-se lanches e refeições e não vale-refeição não modifica o fato da empresa ter arcado com os lanches e refeições de empregados a seu serviço. O lançamento fiscal deve ater-se aos termos da lei, não tendo a doutrina força para modificar as determinações legais vigentes. A lei traz como única possibilidade de não incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de alimentação, os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa empregado, contratado para trabalhar em localidade distante da sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. No relatório fiscal, é informado que no período do ano de 2004, o objeto social da empresa era transporte de cargas. A impugnante alega que os empregados que recebem o benefício estariam em deslocamento por necessidade de serviço. Entretanto, é fulcral prestar atenção nesse momento, não traz aos autos qualquer documentação comprobatória do fato, tais como qual a necessidade da empresa em manter os empregados em deslocamento, quem são os empregados detentores de tal benefício, onde estavam quando o receberam, as notas fiscais para consubstanciar essas despesas, os valores para consubstanciar as despesas e os valores efetivamente recebidos individualmente a este título e o motivo da habitualidade de tais pagamentos. O fato é que a empresa fornece valores expressivos a título de alimentação a seus empregados, sem a devida inscrição no PAT e sem a comprovação de que se encaixa nos requisitos necessários para a dispensa do recolhimento das contribuições sociais. Assim, conclui a DRJ que são devidos os valores apurados e vota no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo a exigência do crédito tributário lançado. Em sede de recurso, o contribuinte segue sustentando quanto alegado anteriormente. Vale dizer que não pode ser mantido o lançamento, posto que o alimento provido era de fundamental necessidade aos trabalhadores. Este é o relatório. Ok, doutora Fernanda, obrigada. Eu passo a palavra ao patrono. O senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Boa tarde, excelentíssima conselheira relatora doutora Fernanda Melo Leal, cumprimento pelo excelente relatório e demais conselheiros integrantes da terceira Câmara da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Pela recorrente, Transportes, Terraplanagem e Participação Rubão Limitada. Como bem relatado pela ilustre relatora, trata-se de lançamento fiscal referente a contribuições previdenciárias, incidentes sobre o pagamento de alimentação in natura, sem a devida inscrição da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador. Parte. Foi apresentada a impugnação, onde a recorrente demonstrou que os pagamentos aos seus empregados, que são motoristas de caminhão, que ficam se deslocando entre cidades na região do litoral paulista, tratavam-se, na verdade, de reembolsos de gastos de lanches e refeições, enquanto esses estavam nos seus deslocamentos, e não tinham a chance de almoçar no refeitório da empresa na Praia Grande, que fornece ali alimentação in natura. Como bem relatado pela ilustre relatora, a DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a título de alimentação quando a empresa não está vinculada ao PAT. Inconformada com esta decisão da DRJ, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, em que requereu, em preliminar,
o reconhecimento da nulidade do auto de infração, uma vez que a fiscalização deixou de demonstrar de forma efetiva e de modo analítico que os empregados recebiam ajuda de custo superior a 50% do salário, o que afasta, permissa venia, a exação fiscal nos termos do artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Tá? E, em relação ao mérito em si, aqui que vale o destaque, trata-se, com toda a vênia, de hipótese de aplicação do ato declaratório número 3/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovada pelo Ministério da Economia, que foi publicado posteriormente à apresentação do presente recurso e também foi consolidada a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça sobre esta matéria. Né? O aludido ato declaratório passou a dispensar a apresentação de recursos ou defesas, contemplando a discussão sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação, concedido em natura, independentemente da empresa estar ou não inscrita no PAT, o que é a hipótese desses autos. Vale destacar aqui que eu reforço um julgamento do processo administrativo 15.983.001.024/2008-01, Acórdão 9202-008.209, que envolve a mesma matéria de fundo e o mesmo contribuinte, ao qual foi dado provimento ao recurso voluntário, que foi mantido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em sessão do dia 25 de setembro de 2019, em que restou decidido que o fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador esteja inscrito no PAT. Ao final do acordo, a Câmara Superior, inclusive, ressaltou a possibilidade dos membros das turmas de julgamento do CARF afastarem a aplicação da lei com base em ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Deste modo, considerando que a matéria em discussão se subsume na linha de entendimento já afirmado no ato declaratório da PGFN 3/2011, e, considerando a consolidação do entendimento jurisprudencial do STJ e a existência de um precedente em que envolve o mesmo contribuinte com a mesma base fática, é imperioso o conhecimento e provimento do presente recurso voluntário. Né? Agradeço a todos a atenção. Boa tarde. Obrigada, doutor Ricardo. Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda fazer a leitura do voto. Bom, eu vou fazer a leitura do voto e estou aberta à ponderação dos colegas, tá? Pois bem, prossigamos. O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido. Bom, quanto à preliminar de nulidade, eu afasto, tá? Porque eu entendo que houve atendimento integral a todos os requisitos específicos na notificação fiscal, ou seja, já houve regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o devido prazo para recolhimento, teve apresentação de impugnação, foi preservado o contraditório, a ampla defesa, ou seja, a nulidade poderia ser declarada se não constasse ou constasse de modo equivocado, errôneo, a descrição dos fatos, enquadramento legal, de modo a consubstanciar a preterição do direito à defesa, fato este que não ocorreu em nenhuma hipótese no presente análise. Enfim, falo sobre a essencialidade da descrição, com detalhe, dos fatos, o que foi feito, né, a descrição com clareza dos fatos ocorridos, as provas com base na qual o auditor fiscal fez o lançamento, evidenciar a relação lógica entre os elementos de convicção e a conclusão advinda deles. Saliento que não é necessário que a descrição seja extensa, porém, que seja feita de modo articulado. Então, entendo que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por parte da autoridade fiscal. Mais uma vez, saliento que entendo que foi preservados os princípios do contraditório e ampla defesa, motivos pelos quais entendo que não houve nulidade. Pois bem, trago para reflexão do mérito a questão sobre o ônus da prova. Né? No presente caso, os argumentos apresentados em sede de recurso voluntário não se diferem
na sua substância, contra o levantado na impugnação. Entendo que a documentação foi vastamente, detalhadamente analisada pelo órgão ACOI, e a fundamentação foi detalhadamente exposta e decidida pelo órgão de piso. Mesmo assim, eu discorro ainda brevemente sobre alguns pontos. De forma prática e objetiva, o objeto social da empresa era o transporte de carga, e a empresa despendeu valores expressivos, como dito, a título de alimentação aos seus empregados, sem a devida inscrição no PAT, e esse, para mim, é um motivo fulcral, e sem a comprovação de que se encaixa nos requisitos necessários para a dispensa do recolhimento. Em sede de recurso, repetiu os argumentos. Pois bem, eu não consegui identificar, nos autos eu trago aqui, como trago na maioria dos meus votos, pelo amor ao debate, a busca, né, pelo princípio da verdade material, e isso é extremamente importante em qualquer caso prático, tá? São considerados todos os fatos e provas novos e lícitos, ainda que não tragam benefício à fazenda pública, que não tenham sido analisados anteriormente. Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise dos documentos, testemunhas, perícias técnicas, enfim. Entendo que a verdade material é fundamentada no interesse público, né? Precisa respeitar a harmonia dos demais princípios no direito positivo. Entendo que foi analisado tudo com muita cautela, muito detalhe, tá? E eu não consegui vislumbrar no presente auto, justamente buscando o senso prático e a realidade objetiva no presente caso. Eu não consegui identificar, e aí, enfim, caso os colegas consigam, eu estou aqui aberta a ponderações, eu não consegui identificar realmente notas fiscais, por exemplo, que consubstanciasse, que evidenciasse, como dito pela DRJ, né, que as despesas, né, essas tais despesas que realmente eram documentação, ou como era documentação de alimentação, e também, como dito, né, pela decisão de piso também, não consegui identificar também, sob o ponto de vista prático, documentação que evidenciasse a necessidade da empresa, né, em manter tais empregados em deslocamento, quem seriam esses empregados, detentores do benefício, onde estavam, como questionado e não foi respondido. Pois bem, então, e os valores, né, recebidos individualmente a título de alimentação, por serem extremamente habituais e num valor muito relevante, eu acho que essas provas documentais seriam um diferencial grande para a formação da convicção de forma distinta. Mas, enfim, foi com base principal nisso, não só na inscrição no PAT, que eu entendo ainda que é um elemento que ainda não consegui afastar, mas em cada caso prático deve ser analisado, sim. E no caso em comento, eu não consegui vislumbrar outro fato, outra documentação que me fizesse interpretar de modo distinto. Então, por esse motivo, eu afasto a preliminar de nulidade, tá? E entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto, e, mais uma vez, ratifico e reitero que estou aberto a qualquer ponderação por nossos colegas. Ok, doutora Fernanda, obrigada. Doutor João, só gostaria de falar? Sim, eu gostaria, eu tenho uma dúvida. Aliás, parabéns pelo voto, doutora Fernanda. Se eu entendi bem, o lançamento, o lançamento fiscal originou de lançamentos contábeis, onde se identificou pagamentos a esses empregados ou esses contribuintes individuais. Não sei se era empregado ou contribuinte individual, mas enfim. Identificou o pagamento a pessoas. Na rubrica lá da conta contábil, constava que era ressarcimento de despesas de alimentação.
E a senhora está dizendo que não tem nos autos uma prova de que, de fato, era o ressarcimento de despesa de alimentação e, além disso, essa empresa não era inscrita no PAT. É isso? Exatamente. Então, o contribuinte não comprovou que esses valores pagos a essas pessoas corresponderam a esse alegado ressarcimento. Essa que é a questão? Essa é a principal questão, ao meu ver, tá? É o fulcral, é o que eu estava dizendo. A questão de não ser inscrita no PAT ainda, para mim, é um ponto importante, sim, eu não afasto totalmente, mas a questão principal é que realmente eu não vi, até em sede de recurso eu procurei ver se tinha alguma outra nova documentação, porque ainda que pudesse se justificar que estaria prescrito tal direito, né, precluso tal direito de trazer novas documentações em sede de recurso voluntário, os senhores sabem que muitas vezes eu analiso sim, eu nem trago a preclusão, eu analiso justamente com base no princípio da verdade material, eu analiso se realmente, né, o recorrente fala, olha, não consegui juntar anteriormente, ou então simplesmente tivesse dificuldade de juntar a documentação e trazer uma documentação que faça mudar o entendimento, eu consegui alterar minha convicção, mas no caso em comento, eu não consegui identificar nenhum novo documento, nenhuma prova juntada ao processo que pudesse realmente sanar essas dúvidas levantadas de forma muito clara pela DRJ. Com relação à realização dos pagamentos, não tem qualquer controvérsia, né? Os pagamentos foram realizados. A gente só não consegue identificar se os pagamentos foram realizados a esse título. Exatamente, está contabilizado, né? Mas foi ponderado, foi questionado ao contribuinte. Não apenas uma vez, foi questionado. Enfim, qual a necessidade da empresa em manter esses empregados? Porque era o objeto, neste momento, era o objeto social da empresa de transporte de cargas. Então, foi feito alguns questionamentos, né? Quais seriam os empregados detentores desse benefício, onde estavam, quando estavam, por que estavam em tanto deslocamento, e o principal, notas fiscais para consubstanciar essas despesas. Acho que esse é o ponto que, ao meu ver, é um ponto que realmente guia o meu posicionamento. Eu vou pela ordem aqui das mãozinhas, eu acho que a doutora Letícia levantou e foi o doutor Wesley depois. Eu também fiquei na dúvida, porque eu lendo o relatório fiscal, me parece que a única fundamentação legal, me parece que não há dúvida do fiscal de que foi feita uma prestação in natura, no item 14 do relatório fiscal. Ele fala, quanto à prestação in natura, somente fará jus ao benefício da legislação previdenciária a empresa que estiver legalmente inscrita no PAT. Assim como a empresa não comprovou sua inscrição ao programa, tudo que foi fornecido a título de alimentação por ela há de ser considerado salário indireto. Então, eu fiquei com essa dúvida. Olha no item 9. No item 9 na verdade, o que ele está chamando de salário in natura é vale-refeição. Isso. Não é salário in natura. Está no item 9 desse mesmo relatório, na folha 60. Ele está explicando como chegou aos valores, a base de cálculo. Eu falo uma vez, na contabilidade. Na da DIPJ, a título de salário in natura, ou seja, lá declarado como salário in natura, na contabilidade da DIPJ do contribuinte, vale refeição dos empregados, uma vez que essa empresa não estava inscrita no PAT. Sim, a fundamentação é que ela não está inscrita no PAT. Isso, o que eu estou dizendo é que essa constatação de ser in natura não é dele. Isso é o que o contribuinte informou na contabilidade na DIPJ. E na contabilidade tem sim, mas aí ele faz um arrazoado no 14, concluindo. Portanto, aí ele fala, né? Ele entende que isso é um salário indireto. Prosseguindo, aí ele fala da IN3. Veja quando fala sobre a conta contábil de lanches e refeições. As despesas operacionais, né, de lanches e refeições, registrava notas também, despesas de reembolsos. Doutora Letícia, vamos lá, na ordem, até pulei a ordem dela, porque, desculpa.
Não, mas minha primeira indagação é justamente essa. Pela leitura do acordo recorrido, eu entendi que o ponto fulcral mesmo ali era a questão da inscrição no PAT. Não se questionava essa rubrica. Então, foi a minha interpretação do acordo recorrido. Ou seja, suportava essa questão da prova. Então, agora, posso ter equivocado, eu vou até ler aqui com mais calma. Minha segunda questão falou-se em notas fiscais, elas foram apenas requeridas e não apresentadas, ou a empresa recorrente apresentou notas fiscais? Ela apresentou quais documentos na impugnação? É isso. A doutora Fernanda pode me esclarecer em relação. Se tiver alguma... Eu não consegui identificar nos autos notas fiscais que consubstanciassem que eram despesas de alimentação. Peço aos colegas que se identificarem, por favor, até me falem que eu volto ao processo e se for para ponderar novamente, ponderamos. Tá? Eu tenho aqui toda a tranquilidade em revermos juntos, isso aqui é uma discussão colegiado, mas eu não consegui identificar. E isso também foi ponderado pela DRJ. Dr. Wesley. Acho que está muda, eu não estou conseguindo ouvir, não. Aqui. Tinha dado a oportunidade aqui de ler o recurso no início do julgamento, e também do voto. E aí foi muito dito a questão da prova, né? E aí nós nos reportando ao que está contido aqui no relatório fiscal do item 9 e 14, e aí fazendo uma análise interpretativa no sentido de sistemática dos dois parágrafos, eu entendo, daí eu peço a relatora, que a nota fiscal, inclusive dita pela DRJ, ou o montante do documento fiscal serviu como base de cálculo. Então, assim, é incontroverso que essa rúbrica, ela está falando de um salário in natura, de um vale-refeição, enfim, as notas fiscais serviram como embasamento para isso. Do meu ponto de vista, quando a contabilidade registra ali, aí sim, aí vamos dizer, mas não foi a nota fiscal que o auditor pegou. Ele pegou lá a contabilidade da empresa, né, na DPJ, e falou, salário in natura, vale-refeição. E só fazendo um adendo, doutor Wesley, eu não encontrei nos termos de intimação ele requerendo essas notas fiscais. Pois é, porque ele pegou... Ele fez com base nisso que você exatamente falou. Isso, mas é incontroverso a questão, e aí eu acho desnecessário nós falarmos das notas fiscais em si como prova para retirar algo que o contribuinte diz que sim, é salário in natura, eu julguei isso na contabilidade. A fiscalização disse sim, é salário in natura, eu julguei isso na autuação. Então, para mim está superado isso. Eu acho que nesse contexto, pedindo vênia à relatora, eu supero essa questão. Agora, partindo para o segundo ponto, que é o parte, e aí sim, usando de interpretação sistemática, eu estava verificando aqui as decisões do STJ, até para ver se estava com série de recurso repetitivo, né? E as decisões esmagadoras são, que hoje, atualmente, a lei lá de 76, a exigibilidade do PROT era 1976, algo assim, né? Foram ultrapassadas pelas decisões do STJ, dizendo que não há necessidade da inscrição no PAT, inclusive com instrução normativa sendo revogada, enfim. Então, assim, eu peço vênia aqui para discordar da relatora, porque, para mim, eu cheguei nessa conclusão em relação a esses dois itens, 9 e 14, porque no 14 ele menciona que estou lançando que não está no PAT. Eu vou pela ordem agora, doutor Paulo. Bom, eu vou reforçar aqui o que já foi dito. O lançamento trata exclusivamente de haver ou não inscrição no PAT. O acordo da DRJ avançou e colocou um fundamento que não existe no lançamento, que não está provado que ele atenderia outros requisitos. Isso aí a gente não vai... Eu acho que isso aí a gente tem que
entender que é uma inovação e que a gente não pode acolher aqui. A gente só vai decidir aqui o que está no lançamento, que é o fundamento da exigência. É ou não admissível essa dedução dessa despesa não havendo a inscrição no pátio. É só essa a questão, ao meu ver. No meu entendimento também seria isso. Eu também acho. E aí tem a questão do parecer da Procuradoria, que já entendeu essa questão superou essa questão da inscrição do PAT, quando tem a questão da alimentação in natura, né? E que o fiscal disse que foi, né? Eu fiquei na dúvida, justamente esse o ponto, assim. Eu posso até repensar novamente, até se todos entenderem que é só a questão do PAT, eu posso até voltar atrás. É porque, assim, pelo menos eu me recordo um pouco do meu trabalho também de auditora lá em época de Price, não auditora fiscal, vocês têm muito mais experiência com auditoria fiscal do que eu, mas em época de Price, quando se tinha alguma conta contábil, é óbvio que a empresa vai fazer o lançamento com base em suas notas fiscais, isso é indiscutível. Então, assim, pedindo também toda a vênia do Dr. Wesley, é claro que a empresa vai fazer com base em notas fiscais, assim supomos, né, que uma contabilidade legítima vai fazer com o registro contábil com base em notas fiscais. A grande questão é, qual a natureza dessas notas fiscais? Esse é o grande ponto. Então, assim, eu, particularmente, quando chegava em qualquer empresa e ia analisar a conta contábil, eu pedia a documentação utilizada, a que foi pautada para isto. Ou seja, quais as notas fiscais que fizeram a composição, o que compõe. A gente pediu razão e olhava nota por nota para ver a natureza dessas notas, para ver se a natureza dessas notas estavam de acordo com a denominação da conta contábil. Então, assim, era mais ou menos isso que a gente fazia. E aí foi com base nisso. Realmente, se foi um entendimento realmente do colegiado de que é uma fundamentação nova que não estava no relatório fiscal, eu estou voltando aqui ao relatório fiscal novamente. Se entenderem isso, eu até volto, tenho toda a tranquilidade em realmente dar um passo atrás e, se for apenas parte e ser salário in natura, eu dou o provimento ao recurso voluntário, se for apenas isso. Quanto à questão de inscrição específica no PAT, não de salário in natura, mas inscrição específica no PAT, se o colegiado entende que realmente a inscrição no PAT não é mais um elemento fundamental, a gente até vai mudar o entendimento do colegiado, porque não era assim. Uma coisa é salário in natura, tudo bem que nesse caso, né, em tese mas a inscrição no PAT especificamente, já julgamos diversas vezes a inscrição no PAT como elemento fundamental, sim. Não, pode não ser, presidente, unânime, mas a gente já diversas vezes julgou a inscrição pelo PAT. Eu, particularmente, no caso até de vale-refeição, eu só não aceito quando é em pecúnia. Mas, por exemplo, eu sou a favor do Marcelo, quando o Marcelo sustentava, por exemplo, o vale-alimentação, o vale-refeição, o ticket de restaurante, tudo isso eu aceitava. Mas que tinha inscrição no PAT. Só que eu só não aceitava quando era pecúnia, dinheiro. Mas tirando o fato de não ser dinheiro, eu aceitava. Vale, ticket, enfim. Assim como aceito em outros votos e segui o Marcelo nesse sentido. Mas no caso em questão, eu tinha realmente entendido que a nota fiscal era um fator fundamental, tanto que foi isso que eu botei no meu voto. E se entendermos que a nota fiscal realmente, essa é uma fundamentação nova, como disse o PC, eu tiro isso, vou colocar que foi um fato novo trazido pela DRJ, que não está consubstanciado no lançamento e nem no relatório, e dou provimento ao recurso voluntário, não tem problema. Agora, estamos todos alinhados que a questão das notas fiscais não serão analisadas, então, e aí eu coloco isso como fato novo trazido pela DRJ. Eu vou pela ordem, o doutor Wesley tinha pedido, e depois o doutor João. Doutor João, você está sem imagem. Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, mas está cinza seu símbolozinho. Eu entendi a avaliação que a relatora fez, inclusive. Só um minutinho, doutor Wesley. Desculpa. Como não está com problema no vídeo, deixa eu sair e voltar e o senhor pronuncia, que eu gostaria de acompanhar o seu comentário. Só um instante. Deixa eu sair e voltar. Sim, João.
Consertou. Vai lá, Wesley. Não, até é bem simples o comentário. Eu entendi que a relatora quis verificar até de forma diligente, né? Sim, avaliou tudo. Mas eu ainda insisto e concordo até com o Dr. Paulo que haveria uma possível inovação na linha de argumentação da DRJ. Porém, eu vejo como até assim, desnecessário colocar, não conhecendo, enfim, porque faz parte do debate, dos argumentos ali. Mas eu entendo que, inclusive, observando até da própria sustentação feita aqui pelo patrono, que ele não ataca a questão das notas fiscais, né? Então, acredito que, de forma diligente, o patrono que veio fazer sustentação oral para ver os pontos do seu recurso conhecido, ele teria argumentado. Então, eu continuo com essa posição e fico com a questão do PAT, que também parece-me que entrou no objeto de reforma trabalhista aqui de 2016, essa discussão, entra, não entra, enfim, e superou-se muito mais essa questão dessa obrigação. Então, eu continuo apesar das argumentações e bem colocações na relatora, eu continuo com a posição de divergência. Doutor João. Bom, vamos lá. Bom, eu com toda vênia, eu discordo da questão que o doutor Paulo colocou, de ter havido inovação no acordo. Não houve, não. Vamos lá. O auditor chegou para fiscalizar a empresa, se deparou na contabilidade com a empresa a pagamentos em pecúnia, em espécie, em dinheiro, para pessoas físicas. Essa era a constatação que estava na contabilidade. Aí, a conta contábil indicava que era pagamento de auxílio alimentação, salário ou alimentação in natura, isso é indiferente, mas indicava essa natureza. Veja só o que ele falou. Então, cadê a sua inscrição no PAT? A empresa apresentou um documento, está nos autos, dizendo que não é inscrita no PAT. Beleza. O que ele fez? Mas você está pagando alimentação sem inscrição no PAT? Não pode. Lançou. Aí a empresa veio na impugnação e disse, não, peraí, a inscrição no PAT não é exigida para alimentação. Só que ela não comprovou sequer se aqueles pagamentos eram para alimentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque há 3 teses diferentes na turma. Primeiro, a questão do que é alimentação in natura. A gente discute isso aqui na turma. O meu entendimento sempre foi de que a alimentação in natura, a que se refere o ato declaratório número 3, 2011 da PGFN, é aquela alimentação fornecida no refeitório da empresa. Essa é alimentação in natura. E exclui, por exemplo, vale alimentação, ressarcimento, pagamento em pecúnia, nada disso é alimentação in natura para efeito daquele parecer. Essa é a minha posição. Eu sei que o doutor Wesley tem uma posição diferente. Ora, tem uma outra posição, que a Fernanda bem já colocou, que é o seguinte, eu até admito, por exemplo, vale alimentação ser in natura, mas eu não admito o pagamento em pecúnia ser salário in natura, ser alimentação in natura. Posição que a Fernanda já falou aqui, já votou nesses termos. E tem a posição que tudo que é a título de alimentação deveria ser considerado como in natura, portanto, se aplicaria o ato declaratório número 3. Então, tem essas 3 posições. O que ocorre neste processo é que o contribuinte está dizendo que não precisa apresentar a inscrição no PAT, porque ele pagou a alimentação, mas ele não comprovou, nem na impugnação e nem no recurso, que o pagamento foi feito a título de alimentação. Não tem um único documento que diz que tem a alegação, não tem dúvida que tem a alegação. E tem um registro contábil numa conta que, pelo título da conta, se deduz ser dessa natureza. Mas não tem nenhuma comprovação de que esse valor em pecúnia entregue a uma pessoa física teria sido para ressarcir, como dito da tribuna, para ressarcir a despesa de alimentação dos motoristas no restaurante da estrada. Isso não está nos autos. Ora, eu entendo, primeiro, que se esse gasto foi, na verdade, se de fato teria sido para pagar a alimentação do empregado,
deveria ter inscrição no PAT, esse é o meu entendimento, exceto se fosse o refeitório da empresa. Não é o caso. Aqui não se discute isso, porque já sabemos que não foi no refeitório da empresa. Então, eu entendo que deveria ter o PAT. Mas vou além. Eu não sei sequer se esse valor pago a essas pessoas físicas, registrado na contabilidade numa conta chamada lanches e refeições, se não me engano, Lanches e refeições. De fato, se referiu a lanches e refeições. Eu não sei por quê. Porque o fiscal, ele sequer precisou fazer esse tipo de investigação para fazer o lançamento, porque chegou lá e concluiu, se isso aqui é alimentação, a alimentação tem que estar inscrita no PAT. Você não está inscrito no PAT, então, sendo alimentação ou não, é salário de contribuição do mesmo jeito. Esse foi o raciocínio do lançamento. Na impugnação, ele deveria ter refutado, dizer, não, é alimentação sim, está aqui as provas, e esse tipo de alimentação exclui a inscrição no PAT, estão aqui as provas. Não tem essas provas. Foi exatamente isso que eu quis fundamentar. Eu entendi o seu voto, doutor Fernando. Eu acho que está perfeito o seu voto. Porque a gente está partindo do princípio de foi alimentação. Aonde o senhor viu no relatório do fiscal que foi feito pagamento em dinheiro? Porque o contribuinte diz que é ressarcimento pago aos motoristas. Porque do relatório fiscal não é possível. Reembolso de despesas, Sheila. Reembolso de despesas. O contribuinte está dizendo. Isso está desde o início. Não, eu estou perguntando porque no relatório fiscal, o fiscal é categórico em dizer que foi pagamento de salário in natura. Está escrito. Sim. Agora, de que forma foi o pagamento? O contribuinte esclareceu. O contribuinte esclareceu também. Foi reembolso de despesa dos funcionários que estavam em viagem, que tinham que parar, que paravam no meio da estrada. Quando ele prestou esses esclarecimentos de que, olha, isso é um reembolso de despesas, porque eles precisavam estar na estrada especial para em bares, em restaurantes, tal. Isso foi um esclarecimento. Quando ele prestou esse esclarecimento, aí a fiscalização solicitou. Me passe. Tudo que você está me dizendo, me passe a informação da necessidade de quem são os beneficiários, de quem estava a trabalho e das notas fiscais de que isso realmente se trata de despesas de alimentação. Mas a fiscalização não pediu essas notas fiscais, é isso que eu estou falando. Eu olhei os termos de intimação que foram... Mas não precisava pedir, gente. A fiscalização falou, não tem PAT, lançou. Ele que tem que trazer, porque foi ele que disse, isso aqui é alimento e não precisa da inscrição do PAT. Tá bom, então traga as provas, primeiro, de que foi pagamento de alimento, e segundo, que nessa circunstância não necessitaria da inscrição do PAT. Esse não foi a razão do lançamento foi a ausência... Fato relevante aqui, viu? Diga, doutor Paulo. Diga, Paulo, e depois vou passar para o Wesley. Nessa mesma ação fiscal foram formuladas outras exigências. Eu vi isso, sonegação. Uma delas tem julgamento já na Câmara Superior favorável ao contribuinte. Que é o processo que é 1024, a gente está tratando 1025. Então, qual foi a emenda lá na Câmara Superior? Conselho, segunda sessão, terceira turma especial. Qual o número do acordo, por favor, doutor Paulo? 2803-01256. Mas foi alimentação ou foi um outro? É exatamente o mesmo lançamento, que foram feitos 3 exigências nessa ação fiscal. Uma delas eu achei aqui está julgada já pela... Conselho. Eu vou abrir aqui, doutor Paulo, mas eu posso apostar antes de abrir que se refere, esse sim, à alimentação fornecida no restaurante da empresa. Vamos olhar? Porque aí sim tem sentido. Aí cai na situação do ato declaratório, sem dúvida. Se me permite passar o número do acordo da Câmara. Por favor, doutor. É o 9202-008-209, segunda turma. O processo é o 15-983-00-1024-2008, dígito 01. Esse relatório fiscal fala de 3 lançamentos em função desse mesmo fundamento, entendeu? Provavelmente esse aqui deve ser outras contribuições, entendeu? Deve ter terceiro, deve ter o próprio. É o mesmo período de apuração. 9292? Eu estou vendo aqui, na página... É o 9202-008-209. Na página 60, tem falando, em decorrência da mesma ação fiscal, foram lavrados ainda os seguintes documentos.
Auto de infração, obrigação principal, sonegação, segurados. Auto de infração, obrigação principal, terceiros. Auto de infração, obrigação acessória, sonegação. Então, deve ser segurados ou terceiros. É possível que seja um deles. Aqui, ó, parte dos segurados, incidente sobre a parcela in natura ou salário indireto. O acordo que eu passei para o João foi de uma turma especial, mas esse mesmo processo foi julgado pela Câmara Superior, que manteve a decisão, entendeu? Esse então, acordo que o patrono informou. Exatamente isso. Exatamente isso. Está aplicando o ato declaratório da PGFN número 3, de 2011, considerando que é alimentação in natura. Bom, se for o entendimento da maioria que a questão da verificação das notas fiscais não deve ser um argumento levado em consideração, eu entendo que realmente a questão do pátio deve ser afastada, sim, deve ser dado provimento. Caso, eu acho que, até por uma questão de entendimento da turma de uma forma geral, de alinhamento da turma, se for entendido que realmente essa questão não deve ser nem analisada das notas fiscais, porque foram, como dito pelo João, e que foi o que eu coloquei, como foi pago. Foi reembolso de despesa, ou seja, foi pago em pecúnia a estes empregados, e não se demonstrou a natureza, com base em documental, se realmente era a natureza de alimentação ou não, se isso for superado, for fato novo, for nova fundamentação. Então, a gente não analisa, afasta e dá provimento. Aí, só para embaralhar um pouco mais, o outro processo, que são 3, foi julgado pela nossa turma em setembro do ano passado, pela Fernanda também, e que reproduziu esse entendimento que a Fernanda está trazendo agora, entendeu? Ou seja, na nossa turma já teve uma decisão contrária ao contribuinte, no contexto dessa ação fiscal. No CARF... Foi no mês passado, acho que foi até unanimidade, eu acho. Eu acho que evoluiu o entendimento, então. Sobre a questão, acho que evoluiu o entendimento. Eu também vou evoluir. Eu também vou acompanhar a Câmara. O relatório é o mesmo, viu, doutor João? Eu abri aqui o e-processo, é idêntico ao relatório fiscal. Sim, eu estou lendo agora aqui o outro processo que foi julgado pela Câmara Superior. Bom, meu entendimento é o seguinte, não está provado que aqui é a situação do ato declaratório número 3, não está provado que há salário in natura. Essa que é a questão essencial para mim. Então, nesses termos, eu não tenho como admitir que quem está dizendo que é salário in natura e, portanto, não carece da inscrição no PAT, é o impugnante, deveria ter trazido a prova disso. Gente, não tem nem a nota fiscal desses pagamentos aqui. Isso aqui foi dinheiro que foi para as pessoas. A gente está assumindo que isso daqui não é salário.
Com base em que a gente está assumindo que isso aqui não é salário? Não tem prova alguma nos autos. A única prova que tem admitida pelo contribuinte é que ele de fato pagou isso aí para as pessoas, sob a alegação de ser ressarcimento de despesa de alimentação na estrada. Tá, mas cadê a prova disso? Isso não está nos autos. Bom. Pelo menos não nesses autos. Eu não sei nos outros que a gente julgou aí. Eu acho que a questão... Bom, a gente vai ter uma votação dividida, não tem... Doutora Fernanda, a senhora vai manter o voto, então? Que aí eu vou colocar em votação. Vou manter o voto. Para negar provimento. Vou negar provimento. Vou manter o voto exatamente igual do mês passado. E justamente com base no racional de que, nesse caso, não foi trazida a documentação para evidenciar que o pagamento em pecúnia foi realmente a alimentação. Teve preliminar. Rejeitar a preliminar. Eu votei. Teve preliminar de nulidade. Então, são duas questões. Tem a preliminar e tem o provimento do mérito. Doutor João, como vota? Eu parabenizo a relatora e voto, acompanho a relatora tanto na preliminar quanto no mérito. Doutor Wesley. Eu vou abrir divergência, já por tudo exposto aqui, e alterei o meu entendimento do voto anterior, eu estou abrindo divergência para dar provimento ao recurso, pela desnecessidade de verificação da questão do parte. Doutor Kleber. Divergência. Doutor Paulo. Divergência. Doutora Letícia. Divergência. Doutor Maurício. Olha, eu estou tentado a seguir o julgamento com base na distribuição do ônus da prova, e o fato de não ter comprovação documental alguma me deixa bem desconfortável para acompanhar a divergência, sabe? Então eu vou acompanhar a relatora. Eu vou com a divergência. Então vai ficar... Acordam os membros do colegiado. Por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar. Ou então posso colocar em rejeitar a preliminar. Vai ter que ser assim mesmo, né? É só uma preliminar. Rejeitar a preliminar. E, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidos conselheiros João, Maurício Vital, Maurício Dauri Tim do Vale e a relatora, que negaram provimento. A acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Maurício Dauri Tim do Vale e a relatora, que negaram provimento. Fez sustentação oral. Patrono. Ricardo Rodrigues Farias, OAB São Paulo. 249-615. Correto, doutor Ricardo? Correto.
Então é isso, o processo foi votado, a gente agradece a sustentação oral e a participação do senhor encerra aqui no processo. Agradeço, boa tarde. Só sair aqui, né? É, só sair. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tem voto vencedor? Ah, o voto vencedor. Não, tem vencedor? Não foi a maioria, gente? Não foi 5. Sim, mas você foi vencido. Você foi vencido. Ah, é? Aí, quem vai fazer o voto vencedor? Quem falou? Eu tô brincando. Pode ser. Eu acho que o Paulo falou alguma coisa ali, tá no microfone. É o Paulo que falou. Eu não falei agora porque eu tô... Eu falei que eu posso fazer, mas se alguém quiser fazer também, porque está muito simples, né? Não, eu vou passar para tu, então, porque o Kleber já pegou essa sessão, já. Pode ser? Eu faço. Pode ser, Paulo? Pode ser. Quem vai fazer, Wesley ou Paulo? Se o Wesley prefere, deixa com ele. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Wesley Rocha. Agora, eu acho que, só uma ponderação aqui, eu acho que vai ter embargos ou então alguma porrada forte com relação ao processo do mês passado, né? Porque vai falar a mesma Câmara, a mesma turma no mês. Sim, mas isso não é razão para embargo. Isso é razão para recurso especial. Provavelmente vai ter recurso especial. Eu citaria aqui o recurso especial, entendeu? Para fundamentar essa decisão. Eu fundamentaria ela no recurso especial que eu adotaria como razões de decidir, entendeu? Também. Embora ele não vincule, né? Não vincula, mas como que vão recorrer de uma coisa que já tem uma decisão lá de cima? Duvido que vão recorrer, entendeu? É que a gente não... A Procuradoria. Eles podem recorrer, mas a Procuradoria... A grande questão é que a gente não sabe se nos outros autos tinha as provas. Não tinha, não. Não tinha. É a mesma coisa. A mesma ação fiscal gerou 3 lançamentos, entendeu? Está lá no relatório dessa ação fiscal que nós estamos analisando. Lá é citado que dessa mesma ação geraram 3 lançamentos. Não, sim, eu sei disso. A questão é se no processo que subiu para a Câmara Superior, não é o que a gente julgou não, Fernando. Se no que subiu julgado, tem provas que não estão nesse. Essa que é a questão. Entendi. Pode ser que sim. Acho que não, porque ele ficou calado. Não acredito que tenha, não. Ele ficou calado, pode pagar. Não. Ele falaria. Bom, vamos para o item 82 da doutora Letícia. Hermu, corretora de seguros. Esse caso... É só uma questão. O da Fernanda, ele veio com o código de alegação errado. Porque eu tinha feito uma pauta só de obrigação acessória. Esse assunto era para ter vindo na dia de manhã. Tem que olhar as alegações direitinho. Vai, doutora Letícia, desculpe. Não, presidente, nós já votamos as teses. No caso da Hermu, votamos assim nos processos do João. No caso da Hermu, o recurso voluntário, ele sustenta identidade com impugnação, a questão que a entrega espontânea da GFIP antes da ação fiscal configurou uma denúncia espontânea, que não é devida à multa, fala de confisco, contrariedade à Constituição, já que foi fixada em valor bem superior ao tributo devido, e fala da violação do princípio da igualdade e isonomia, já que para outras empresas foi concedido o benefício de 50% do valor da multa, exceto para aqueles em que fora fixada a multa em seu importe mínimo, como foi o caso da recorrente. No meu voto, eu integrei ali em relação às teses já do João, né, já estava na mesma lógica. Eu afasto o conhecimento do confisco da multa, com base na súmula CARF número 2. Eu falo que o recorte da insurgência a ser enfrentada seria devido à multa por atraso da entrega da GFIP, todavia, em momento anterior à ação fiscal. Então, no seguinte sentido, eu cito até o número 13 daquelas teses lá do João de julgamento, né, que não se aplica
na verdade, de denúncia espontânea, há obrigação acessória, citando a súmula CARF número 49, quanto à alegação de violação do princípio da igualdade e isonomia, eu cito basicamente a atividade vinculada da administração pública, que, né, nos termos do artigo 1 da fiscalização, nos termos do artigo 142 do CTN, e que, no caso, o valor da multa aplicada correspondeu ao valor mínimo, cito os artigos, inclusive aclaro aqui as hipóteses de redução, né, que é idêntica ao fundamento que nós já votamos. E, portanto, inexiste violação ao princípio da isonomia ou igualdade. A rigor, no caso, a autuação se pautou nos estritos termos da norma jurídica, na lógica da vinculação da atividade, prerrogativas e deveres da fiscalização à lei, o que, inclusive, ao revés de discriminar, possibilita a concretude da igualdade formal e material entre as partes. Então, eu não conheço as alegações de inconstitucionalidade e nego provimento ao recurso. São as teses 13 e 16 do João. Ok, doutora Letícia, algum questionamento? Doutor João? Parabéns pelo voto. Só repara, as teses não são minhas, as teses são dos recorrentes lá. Mas tá, isso é entendido. As teses decisórias, já. Que nós já votamos, né? Estamos meio vinculados a elas. E eu acompanho, inclusive. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho também. Também acompanho. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. Essa decisão vai se aplicar até o processo de número 99. Paradigma para eles. Então, vamos lá para o fim da... Depois do João, da 282. Vamos para o 283, salvo engano. 283, de relatoria do Wesley, Centro Proce de Textos. Sempre esqueci de montar aqui, 273, então... 283. Eu deixei a ementa ali de forma equivocada, tá? Mas não, na verdade não está de forma equivocada, só ficou verdinho ali que não deveria estar ali, tá? Esse caso é um caso um pouco, não sei se vai gerar debate, mas ele é um pouco curioso, tá? O que acontece? Fazendo já o relato. A sócia gerente administradora dessa empresa faleceu um mês depois do início da fiscalização. O encerramento dos atos fiscalizatórios, eles ficaram um pouco mais que 2, 3 meses adiante, ou 4, e aí ela já estava falecida. E aí, o que acontece? A empresa dela, no ano calendário que ela veio a falecer, ela tinha um sócio, e esse sócio se retirou da empresa e não foi integralizado com um novo sócio. Ela continuou funcionando sem o sócio, então estava com uma deficiência formal da empresa. E aí, ela não tinha também descendentes, herdeiros, e esse Yoshi Toyota juntou a impugnação, ele providenciou ali a defesa, mas não tinha a comprovação de que ele seria inventariante, né?
e, por sua vez, a decisão de primeira instância não acatou, não conheceu da impugnação. Então, ela não conheceu e, no recurso voluntário, a recorrente, né, até então, a empresa recorrente, apresentou ali as suas considerações e a prova de que ele, esse Yoshi Toyota, realmente era o responsável por conduzir o restante do espólio aí da falecida, sócia falecida da empresa. Em razão desses atos, e aí, por uma questão até de razoabilidade, eu estou anulando a decisão de primeira instância para que seja conhecido a impugnação, conhecido o seu mérito, né, aplicando aí as normas subsidiárias do Código de Processo Civil, devido processo legal, ampla defesa contraditório, esses princípios todos que regem, né, o processo administrativo fiscal, para que possa efetivamente ser analisado diante da prova apresentada de que ele é o responsável. Eu digo mais, se não tivesse, inclusive, essa prova, o meu voto seria no sentido de oportunizar o inventariante, né, a intimação do possível inventário para que trouxesse, inclusive, uma nova impugnação para que fosse conhecida em razão do falecimento, porque não há para como querer que o falecido tenha atos comuns ou ordinários dentro de um ato civil na seara tributária com o fisco. Então, eu estou anulando a decisão de primeira instância que seja dada a apreciação da impugnação da empresa recorrente. Doutor João. Doutor Wesley, eu até me condoo com os seus argumentos, mas eu não vejo como a gente tem como... Eu não estou vendo vício na decisão para ser anulada. A decisão está correta. A Yoshi Toyota faleceu, aí o genitor dela, que não tinha ligação com a empresa, que não tinha nada a ver com a empresa, passou a atuar como representante da empresa, apresentou a impugnação. A impugnação tem um erro formal, não pode ser nem conhecida. Se fosse um recurso, eu não conheceria. Não, mas ele apresentou a prova de que ele é o representante, ele é o inventariante, está ali no recurso dele. Deixa eu ver a folha aqui. Tá. Mas ele apresentou só no recurso, ele não apresentou na impugnação, foi? Não, a questão é essa, porque há um requisito formal para apresentar a impugnação, que é tempestividade, a apresentação tem que ser interposta pela pessoa competente. Isso é checado no momento da apresentação da impugnação. Se não havia, e certamente no contrato social da empresa, há uma solução para... E se não tiver lá tem no Código Civil, há uma solução para a situação em que o sócio falece. A DRJ até falou, João, que o próprio contrato social é omisso nisso. É difícil ser omisso, porque a junta comercial não registraria sem essa cláusula. Mas deixa eu dar uma olhada aqui no contrato. Mas a questão essencial é qual que é o vício do acórdão. O vício do acórdão, porque para anular ele tem que ter um vício. A verdade material de que ele realmente, efetivamente, era o representante da empresa, faltou o documento comprobatório de que ele era o representante da empresa naquele momento, e ele supre isso em sede de recurso voluntário. Do meu ponto de vista, é mais do que comum e normal apresentar uma prova no recurso voluntário ser acatada para resolver a lide. E eu estou dando uma ideia de resolução. Claro que tem divergência, mas essa é uma ideia de resolução frente ao caso concreto, do meu ponto de vista. Tem que apreciar em razão desse documento apresentado. Ele é um documento válido, ele tem efeitos jurídicos na vida civil, nos atos civis, entendeu? Então, assim, eu estou acatando por causa disso. Claro que eu entendi, mas eu vou manter o voto.
Gente, vocês estão ouvindo, tá tocando um funk aqui em casa, aqui no vizinho. Tá difícil ouvir vocês. Vocês estão falando alguma coisa aí? Botar a culpa no vizinho é feio, hein? Mas tudo bem. Não estamos ouvindo. Não feio. Nem escuta esse funk, nem dá pra ouvir. Wesley, quando ela faleceu, ela era a única sócia? Aconteceu não é nada comum isso, né? Ela era a única sócia. No momento do falecimento, 2000 alguma coisa, em fevereiro, se retirou o sócio da sociedade e ela assumiu todos os atos da empresa. E aí, sócio. Hã? E ela ainda estava naquele prazo de 180 dias para inserção de outro sócio, né? Para entrada de outro sócio. Pois é, tem um dispositivo do Código Civil que determina que quando há falecimento, eu até procurei para botar, quando há descendentes, né, os descendentes, naquele tem 180 dias para indicar quem é o representante legal. Tá? Mas eu vi que não seria o caso, de repente, se tu achares que Maurício, até posso acrescentar. Mas eu não vi que seria o caso, porque os herdeiros, o dispositivo, se eu não me engano, fala tem 180 dias para os herdeiros decidir se vão continuar com a empresa ou não, indicar quem vai ser o próximo, né? Eu posso até acrescentar. É 180 dias, né? Mas eu vi que, como ela não tem herdeiro, obviamente que tem os pais, que daí, de repente, eles seriam os herdeiros, né? Poderia, talvez, eu possa colocar aqui. Ó, mas aí entrou o que no meu ponto de vista eu não precisei colocar esse dispositivo? Entrou esse cidadão aí, não sei se é primo, parente, o que é, e disse que ele era o inventariante, que trouxe a prova nos autos. Eu disse, nem vai precisar ver o possível... Mas aí, pelo voto do doutor João, ele entende que não seria o caso. Então, eu nunca tinha pegado um processo desse. Acho que é raro, né? Quer dizer, eu não sei se é raro, mas eu nunca tinha pego. Eu nunca vi. Já ouvi falar de um, mas é a primeira que eu realmente estou vendo aqui. Enquanto vocês olham aí, quando eu trabalhava lá na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, teve um procurador que pediu para citar um falecido lá. E aí foi expedido o edital e tudo. O cara já tinha falecido, então ficou conhecido por ter citado um morto. Então, desculpa a palavra. Né? Bom, doutor Wesley, eu li aqui o processo todo. Não há dúvida de que a mãe, acho que é a mãe, é a inventariante. Yoshi Toyota, está na folha 87. Então, esse Yoshi é uma mãe, então, Yoshi. Pelo visto é a mãe. Yoshi é nome de mulher. É mãe da falecida, está aqui escrito aqui no recurso. Desculpa aí, então. Peço desculpas à mãe do falecida. Eu vou acrescentar no voto. Ela é a mãe. É a mãe e é inventariante. E mais, olhando o contrato social, na folha 71, tem sim a cláusula que trata do falecimento. Até porque é obrigatório ter. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse contrato, embora seja empresa comercial, o contrato não foi registrado na junta comercial. O senhor notou isso? Sim, por isso que o contrato foi registrado no cartório de registro civil de pessoa jurídica, o que é, na verdade, nesse caso, impróprio. Embora não venha ao caso, vamos admitir o contrato como válido. Não, depende... Se a cidade não tiver cartório? São Paulo. Tá, São Paulo? São Paulo, capital. Tem junta comercial. Não, eu digo por quê? Porque a junta comercial ela é muito diligente com relação às cláusulas que tratam de sucessão. E aqui aconteceu o seguinte, era uma sociedade de 2 pessoas, aí uma pessoa saiu da sociedade ficando um sócio único. Certamente a junta comercial não registraria essa alteração contratual com sócio único de uma sociedade comercial, que é o caso.
não há previsão no Código Civil para a sociedade comercial, é diferente do empresário, mas a sociedade empresária não tem a possibilidade de se constituir sem sócio, né? Mas também não adianta discutir isso, o contrato está aqui. Aí, quando saiu o sócio, ficou realmente ela sozinha, ela morreu. Aí diz o contrato que, falecendo, não cessa as atividades da empresa, sendo, na verdade, transferida aos herdeiros, que decidirão no prazo de 30 dias... Em 30 dias tem que levantar o balanço e transferir para os herdeiros, que podem continuar com a atividade ou não. Então, o contrato está dizendo que vai para os herdeiros. A mãe dela é herdeira, se ela não deixou nenhum descendente, e é inventariante. Então, eu tendo a concordar com o Dr. Wesley que, nesse caso aqui, tem que admiti-la como capaz para questionar o lançamento. Por quê? Porque, na verdade, as dívidas, inclusive as de natureza tributária, as dívidas do espólio, compõem o Montemor, que será partilhado lá no inventário. Então, se não for a inventariante, vai ser quem? Acho que isso aqui é um pouco diferente do caso que eu cheguei a discutir outro dia com a doutora Letícia, o outro caso da doutora Letícia. Aqui acho que é um pouco diferente. A dívida vai ingressar no inventário, doutor João, se ela for considerada responsável pessoal, né? Me deu 3 tipos de medo agora, essa. Como é que é? Se ela for considerada responsável pessoal, né? Que as dívidas tributárias vão ingressar no inventário, né? Tem que não, as cotas da empresa, as cotas e as obrigações. Compõe o inventário do espólio. Ok, então? Então a decisão é anular a decisão de primeira instância, o voto. E o argumento, acho que está correto, doutor Wesley, é explicar tudo isso, que aquela pessoa era a única pessoa capaz de apresentar a impugnação, em que pese, naquele momento, ela ainda não fosse inventariante. É importante destacar isso, doutor Wesley. Ela não era inventariante, mas ela já era herdeira, como é herdeira necessária, ela já era herdeira desde a abertura da sucessão, no falecimento da filha. Se ela já era herdeira na abertura da sucessão, de acordo com a cláusula 15 do contrato, ela já sucedeu a filha nas cotas. Ela já sucedeu. E sucedeu quando? Na abertura da sucessão. Princípio da Saizine, né? Ela é herdeira necessária, né? Ela é herdeira necessária, ela é descendente. Isso, herdeira necessária. Eu tinha colocado spoiler, mas só para avisar. Como o contrato diz que as cotas vão para a herdeira, vão para o herdeiro, né? E ela é herdeira, ela recebeu as cotas. Ok. E ela recebe as cotas no momento da abertura da sucessão, independente de qualquer formalidade, inclusive independente de inventário. É importante estar escrito isso. Porque senão a gente não configura o vício na decisão recorrida, né? Para anular. No dia que ela apresentou a impugnação, ela já havia recebido essas cotas. Independente de registro de alteração contratual no cartório, na junta, independente de inventário, independente de partilha, naquele momento ela era herdeira, portanto ela se habilitou a receber as cotas de acordo com a cláusula 15 do contrato social. Ok. Eu não chequei as datas, doutor Wesley. Está dizendo que ela faleceu depois antes do prazo da apresentação da impugnação, claro, nessa ela teria apresentado, mas depois do lançamento, não é isso? Ela morreu durante o processo fiscalizador, eu acho. Durante o processo. É isso. Então, doutor João, como vota? Eu acompanho. Parabéns, doutor Wesley, pelo voto. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em anular a decisão de primeira instância para que seja proferido novo acórdão. Esse foi o 283.
284 do Dr. Maurício. 284 e 285. TECOM Engenharia. O 284, pessoal, é um recurso voluntário, folhas 209 a 214, no qual o recorrente alega, em síntese, que realizou os recolhimentos da contribuição previdenciária incidente sobre o Prolabore desde 85, havendo, portanto, bis in idem, e ainda que as informações constantes relativas aos pagamentos estão individualizadas e lançadas na conta correta, não havendo razão para a imposição da multa do 283, que somente se pode tolerar a imposição de multa quando a conduta do contribuinte dificultar as atividades do órgão arrecadador, sob pena de caracterização de desvio de finalidade, e ainda que no presente caso a multa não foi devidamente motivada. Né? Requereu a reforma integral da decisão. Foram apresentados documentos com a finalidade de sustentar as ideias defendidas, folhas 216 a 229, que são as capturas de tela do Cadastro Nacional de Informações Sociais, GFIP única de relação a trabalhadores da empresa sem tomador, protocolo de envio de arquivos, conectividade social e guia da Previdência Social. Então, essa notificação fiscal diz respeito a um lançamento que constitui crédito tributário de contribuições previdenciárias em face da TECOM, nesse valor de 8 mil e pouco. Na descrição dos fatos, estão ali na 102 a 108, né, representação de impugnação, e a Delegacia da Receita Federal, da RJ do Rio de Janeiro, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento que está resumido na ementa deles, que a empresa é obrigada a recolher na forma e prazo definidos pela legislação vigente as contribuições que tratam o artigo 22, incisos 1, 2, 3 da 8.212, a contribuição previdenciária diferentes decorrentes da conciliação GFIP e GPS, né, constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais previdenciárias cujos fatos geradores foram declarados em GFIP, cabe ao auditor fiscal efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente até que se implemente a cobrança automática. E, claro, né, disseram também a DRJ que a alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fato extintivo ou modificativo, arguída como matéria de defesa, devidamente demonstrado pelo contribuinte mediante produção de provas. Tá? Então, o lançamento para eles é procedente. Eu cito também transcrevo uma parte do acórdão que retrata bem especificamente a que se trata essa questão de quais são as contribuições. E aqui, a solução do caso, parece-me, que caminha também na distribuição do ônus da prova. Né? Eu citei lá mais para baixo, na folha 11, na página 11 do voto, eu citei os itens 9, 10, 15, 19 e 20 do acórdão recorrido, e me parece que há razão no acórdão recorrido, o acórdão recorrido está com a razão porque a contribuinte, de fato, não se desincumbiu do seu ônus da prova e, por isso, me parece que o recurso deve ser desprovido. Há também uma parte preclusa, pessoal, que diz respeito à multa imposta. Essas alegações relativas à multa imposta, elas não foram ventiladas por ocasião da impugnação. Por isso, eu deixo de conhecê-las. Ok, doutor João. Deixa eu levantar a mão aqui, não sei para quê. Doutor Maurício, a multa é multa sobre o quê? Essa daí é multa pelo não recolhimento. Aqui está classificado como CFL 59, mas... Pois é, qual é esse CFL? Mas eu fiquei na dúvida se era a obrigação principal ou acessória. O 59 é deixar de efetuar o desconto dos segurados contribuintes individuais. Então tem sentido, porque é Prolabore. A questão é que teve aqueles documentos lá que foram passados para a gente, da doutora Elaine, que fala que esse auto é um auto de obrigação reflexa, se for um auto de obrigação acessória, que eu quero verificar aqui. Se teve uma obrigação principal, a obrigação principal tem que ter sido mantida para ele permanecer, né? E o outro,
De modo algum. Desculpa, doutor Maurício. Não, desse aqui é deixar de efetuar o desconto. Não, se não considerou que era o principal, ele é reflexo do é um dos que a Elaine colocou lá. Eu não concordo, eu não concordo porque uma coisa é ele deixar de efetuar o desconto, outra coisa é ele ter deixado de recolher. Porque, sobretudo no caso de Prolabore, não é incomum que a empresa pague a previdência do segurado, né, do contribuinte aqui individual. Ele deixou de reter. Mas não tenha retido. Mediante exatamente. Desconto. Isso, exatamente o que eu estou dizendo. Mas então, é que tá, se for um fato gerador específico, em que ele considerou como Prolabore uma rubrica que a empresa não considerava, e essa rubrica cair por terra na principal, cai aqui também. Por isso que eu estou dizendo que não é necessariamente, no caso de Prolabore, vinculado à sorte do processo principal. Sim, mas é importante saber, né, qual é o principal. Tá, mas a gente pode fazer, o processo está aqui para julgar, não tem como tirar. E aí é aquele caso que teria que sair, se a gente não tiver como consultar, é sair por resolução para que conste junto do processo a decisão do principal. É uma daquelas. E nesses casos, como a gente já está com eles, a gente está fazendo via resolução, mas a orientação era que tenha que sair por despacho daqui para frente, né? E o segundo, se for uma obrigação reflexa, né? Se a gente tiver como identificar isso, né? Vai lá, Maurício, desculpa. 285 diz respeito ao Código 38. Também não diz respeito à obrigação principal. Mas, viu, pessoal, também eu fiz esse processo provavelmente antes de receber aquela documentação. Se necessário for, a gente tira de pauta, não tem problema. Caso de tirar, não. A gente até negociou isso, conversou de sair por resolução nessa situação, porque tem todo um trabalho envolvido na análise do processo, né? Eu acho injusto, sinceramente. Não é o caso. Mas aqui, doutor João, é a obrigação principal. Não é obrigação acessória. O 284, que me parece aqui, é a obrigação principal, pelo menos. É porque na tabela de alegações aqui da pauta, ele está como CFL 59, mas é principal, então não é o caso. E se o outro é 38, também não tem correlação. Bora julgar, então. Tem que julgar. Eu estou olhando aqui o auto. É o auto principal. Aqui é o auto principal. Aí é o seguinte, o CARF vai distribuir o processo errado, porque deveria, nessa hipótese que a senhora colocou, doutora Sheila, o CARF tinha que ter distribuído todos os processos do mesmo contribuinte para o mesmo relator. Aí distribui houve um erro. Pois é, e aí o ônus cai sobre o relator, tem que separar isso por despacho. Agora eu estou na dúvida aqui, doutor Maurício, o senhor falou que era 8 mil, né? Aqui não tem nada a ver com Prolabore. Aqui é diferença de acréscimos legais, é DAO. É só multa sobre recolhimento. É GPS que ele recolheu atrasada e que gerou essas diferenças de acréscimo legal. Ah, não, tem um pouco de Prolabore, tem. Declarado em GFIP ainda por cima. Não, é isso mesmo, desculpa. É porque eu vi só o DAO aqui, eu só tinha visto diferença de acréscimos legais. Tem muito DAO aqui. Perfeito. Doutor João, então, aí vai ficar conhecer em parte do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar provimento. É isso aí, é minha sugestão. Tá. Doutor Maurício, então a multa do processo seguinte é decorrente desses valores omitidos. Então, acho que é o CFL 38, não é? Deve ser. É o 38. É o 38, não é correlato, não. Sim, eu acompanho. Deixa eu só checar aqui. É o 38. O 38 é o mesmo resultado desse, doutor
Maurício? Eu acredito que seja assim. Se for, a gente já põe logo. Mas nesse vocês votam pelas... Ah, tá. Então, bora... tem a multa, deve ter a coisa da... Eu acho. Deixa eu ver. Do outro. Não, o outro não tem aquela parte de confiscatoriedade. Podemos votar juntos, se vocês quiserem. O 285. É não apresentação de documentos. É a mesma coisa, o mesmo recurso? Mesmo. Inclusive, as alegações são bem parecidas. Fala, conhecer empate, não conhecendo das alegações que não dizem respeito ao objeto da lide, mesma coisa, e no mérito negar provimento. É isso aí. Podemos votar os dois, então? Por mim, sim. Doutor João? Para só entender. Então, o segundo processo é a falta de apresentar documentos. Intimado, ele não apresentou documento. O senhor constatou que tinha uma intimação e que tinha negativo de apresentar. Então, acompanhe. Também no segundo. Aí, nesse caso, o caráter é objetivo, né? Foi intimado e não apresentou documentos. Foram intimado. livros. Era livros? Caixas? Aqui, ó, elenca os seus seguintes documentos, vários. Uma pergunta para o relator, apenas para votar assim, tranquilo. Deixou de lançar em sua contabilidade, omitindo informações verdadeiras. Notas fiscais de serviço. Entendi. Essas notas fiscais, elas estavam dentro do prazo decadencial, né? De exigibilidade. 2001 a 2005. Tá, então. Ok, então eu vou... Deixa eu ver quando é que foi lavrado o auto. 2007. 2007. Pega uma parte aí. Pega Tem uma decadência, não. Não? Tem? Tem não. Pega 2005 ainda está dentro uma parte. 2005 entra na multa mínima. Perfeito, eu vou acompanhar. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam o item 284. Acordam os membros do colegiado, os dois, né? 284 e 285. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo das matérias preclusas. No 284 é matéria preclusa. Outra é estranha ali, Lide? Isso. E negar-lhe provimento. Todos os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo das matérias estranhas à lide, e negar-lhe provimento. Próximo item do Dr. Wesley, frigorífico Aliança, 286. Paulo, pode falar. Que estão a fazer a pausa agora? Tá cedo? Bem lembrado. São 3h10, vocês que sabem, por mim. Tá muito quente. Podemos? Beleza. Então, bora, 15 minutos. Vamos que vamos. Interrompendo a gravação.